Estamos dando início a mais uma aula e na aula de hoje iremos falar sobre os fatores para a industrialização. Quando uma indústria vai instalar o seu parque industrial ou quando a indústria vai ocupar uma área para a produção, essa indústria geralmente faz um estudo de caso. E esses estudos de caso resultam em vários aspectos, em vários critérios que vão permitir a formação industrial. Além disso, para que um país tenha um bom desenvolvimento industrial, é necessário que ele passe por todos esses fatores, ou que ele tenha todos esses fatores em seu favor, favoráveis para a produção e para a ampliação de toda a base industrial. Dentro disso, o primeiro fator para a industrialização é o que nós chamamos de influência do capitalismo. Sim, o capitalismo ele é um fator ou um dos principais fatores para o processo industrial. Pensemos que o capitalismo vai surgir logo dentro do século XVIII, que é o mesmo período de formação das indústrias no mundo. Então, para que esse capitalismo ele possa se desenvolver, para que esse capitalismo ele se torne cada vez mais rizomático, é necessário uma produção mais significativa e, acima de tudo, um consumo mais significativo. E isso que só vai acontecer no período que nós chamamos de período industrial. Hoje, como nós tivemos várias alterações do padrão de consumo, esse modelo de capitalismo se torna mais avançado, se torna neoliberal e passa a também exercer uma forma de produção distinta. Além da influência do capitalismo para a localização e a formação de indústrias, nós temos um aspecto que é a localização. O local para a indústria ele é considerado determinante, porque as indústrias, em suma, precisam de muito espaço. Elas precisam estar em áreas estratégicas para que consigam escoar ou não a produção. Além disso, elas devem seguir uma série de normas, uma série de critérios, considerados aí critérios estaduais, planos diretores municipais, que vão locacionar, que vão destinar as áreas para a inserção industrial. Terão cidades que são planejadas ou que seguem algum modelo de plano diretor, que irá basicamente formar áreas industriais, terão dentro das próprias cidades setores industriais e terão aquelas cidades que vão ter um crescimento espontâneo que não vai se atentar a essa base de localização. Mas sim, a localização ela é importante para a instalação de uma determinada indústria. Além disso, os capitais que aquela indústria vai necessitar para a sua formação e para a sua operação será de suma importância. E quando eu coloco capitais, eu não estou falando apenas de bens, eu estou colocando também capitais humanos, eu estou colocando um recurso para a geração da produção, eu estou colocando um capital de giro para manter aquela indústria em operação, e todos esses recursos se tornam viáveis ou não, dependendo da localidade que você tiver. Pense que no Brasil os estados terão tributações diferentes por produções diferentes. Então você vai levar em consideração, além da localidade, a questão dos capitais. Sem contar que dependendo da região que você tiver, talvez passe a existir a ausência de um capital importantíssimo, que é o capital humano, que é o recurso humano, que é a mão de obra. Então deve-se levar em consideração também. Um outro critério, a energia. A energia é de suma importância para o processo industrial, porque uma indústria consome significativamente mais recurso energético, mais eletricidade do que uma residência. Por isso, é necessário não só uma rede de energia, mas também atualmente uma rede de internet considerada uma rede que dê suporte para que essa indústria possa se fixar e para que essa indústria possa se desenvolver. É sim um dos recursos de extrema importância, tá? E algumas empresas que vão ter como critério a sustentabilidade, que vão ter como critério a produção ambiental, vão se atentar à fonte de energia também que irá utilizar no seu modelo produtivo. Um outro aspecto de suma importância é a mão de obra.
A mão de obra, considerada um capital humano, considerado um recurso humano, ela é de fato muito necessária para a produção industrial. Por quê? Por mais que eu tenha indústrias que são quase que 100% automatizadas, essas máquinas dependerão de pessoas que precisam controlar elas, que precisam gerir elas. E essas pessoas precisam ser capacitadas. Por isso nós temos aí essa mão de obra que necessariamente precisa ser qualificada para trabalhar em cada setor industrial. Então, a proximidade dentro de uma área que me permita ter essa mão de obra, que me permita ter essa capacitação, é sim de extrema importância. Um outro aspecto de suma importância para a implantação de uma indústria é a matéria-prima. Se eu tenho um local com todos os critérios para produzir, com todos os critérios para implementar uma indústria, mas esse local está muito longe da minha matéria-prima, eu terei gastos com transportes. Então, para evitar isso, eu preciso saber sim se naquela área que eu pretendo produzir tem todos os recursos naturais necessários para a minha produção. Então eu vou ter zonas produtivas conforme a matéria-prima. É uma estratégia que os industriais utilizam para evitar o gasto com o transporte. A proximidade com o mercado consumidor também é de suma relevância, independente do modelo de produto que você está desenvolvendo, independente se é um modelo de bem durável ou não durável, a proximidade do mercado consumidor vai ser crucial para o desenvolvimento dessa indústria. Imagina, não adianta eu produzir se em volta da minha área produtiva não tem ninguém que consuma aí o que eu estou produzindo. Deste jeito eu iria gastar muito para conseguir entregar esses recursos, para conseguir espacializar esses recursos. Então, a proximidade do mercado consumidor vai ser um critério para a implantação, sim, de uma indústria em determinado espaço. Os meios de transporte. Por que os meios de transporte? Cada país vai adotar um meio de transporte diferente. E dependendo do que você está produzindo, esse meio de transporte pode não ser tão efetivo. Então o meio de transporte ele vai servir tanto para escoar a produção, como para chegar à matéria-prima. Por isso eu tenho que levar em consideração o meio de transporte que eu vou utilizar antes de criar a minha indústria. Imagina só se no local onde eu produzo o carro, eu não tenho acesso a estradas, eu não tenho acesso a ferrovias, eu não tenho acesso a hidrovias. A consequência para o escoamento dessa produção é ter uma lentidão e, porventura, resultar aí numa perca de uma capacidade produtiva ou até mesmo numa perca de um mercado consumidor. Então, por isso, levamos em consideração o meio de transporte no qual a indústria vai ser implementada ou no local em que a indústria será implementada. E por fim, mas não menos importante, o último fator para a implementação de uma indústria são os incentivos fiscais. O que são os incentivos fiscais? São agrados, são facilitações que o Estado pode fazer para beneficiar uma determinada indústria para que ela fixe em determinado local e gere emprego. A exemplo, suponhamos que uma indústria queira se fixar dentro do Distrito Federal. Porém, ela recebe uma proposta para gerar esse mercado industrial dentro do estado de Goiás. Que proposta seria essa? Um incentivo fiscal, uma diminuição nos juros, uma diminuição nas contas de água, de energia, uma facilitação no mercado consumidor, tá? Todos esses aspectos podem ser considerados incentivos fiscais. Tem estados que geram concessões de terrenos, tem estados que geram o corte por completo de determinados impostos. Alguns municípios também conseguem fazer isso para conseguir levar essas indústrias e, por fim, essas indústrias gerar emprego, gerar um consumo também e gerar um mercado dentro de uma determinada região. Então os estados eles estarão sempre disputando entre si essas grandes indústrias, em grande maioria as grandes multinacionais, para que essas multinacionais fixem em determinado estado, possa gerar mais recurso e possa gerar mais riqueza também para aquele determinado estado.
Espero que possa ter formado aí uma ideia de quais são os fatores principais, de quais são os aspectos para que uma indústria possa se consolidar em determinado local. Estamos chegando ao fim da nossa aula e espero ter contribuído um pouquinho para a formação de vocês. Até a nossa próxima aula.